Fala, padrinhos, sejam bem-vindos a mais um estudo do dia. Dia de hoje é 28/8 de 2025, agora são 7h30 da noite já. Eu quase que esqueço de gravar aqui para vocês o estudo do dia, é tanta coisa que eu me envolvi para fazer hoje, mas consegui aqui uns minutinhos para gravar e mostrar o que eu enxerguei no dia de hoje, né, as operações que eu fiz, tá? Hoje eu fiz dois trades, tá, turma? Saí com 2,5 pontos, tá? Tomei um stopzinho, depois fiz uma operaçãozinha aqui de compra e consegui pagar o stop e sair um pouco para frente, tá? Fiz 2,5 pontos, não é muita coisa, né? Mas o mercado estava bem curto aqui, então considero que tá ok. Começo do dia, o dólar abre com um gapzinho de baixa, já o fluxo forte, vendedor entrando aqui, tá? Eu cheguei, já estava encerrando o primeiro candle aqui, tá? Eu cheguei no mercado, ele estava já pelo segundo candle, mas pelo visto um forte fluxo de venda aqui no começo do dia. Apesar do fluxo forte de venda, uma amplitude baixa, né? 5 pontinhos, aí caiu, seguiu acelerando o movimento. Nesse ponto aqui eu tinha já uma região de suporte importante, tá? E eu tenho um comprador absorvendo muito passivo, tem muito fluxo de venda nessa região e baixo deslocamento de preço. Então, quando acontece esse movimento e o próprio comprador começa a entrar a mercado aqui, eu faço a compra com eles, tá? Um stop bem curtinho aqui nessa operação, tá? Um risco-retorno bem interessante aí nesse trade. Eu comprei aqui no 11,5, tá? E queria ver se eu pegava esse movimento pelo menos até lá as máximas, né? Mas infelizmente isso aqui foi um voo de galinha, né? Do comprador, né? Que trouxe o dólar até aqui em cima e rapidamente já voltou. Cara, o vendedor basicamente ele estava com o deslocamento de preço na mão dele. O comprador gastava dinheiro, comprava muito, tá? Com volume, mas não conseguia deslocar preço. Chegava aqui no 12, 13, o mercado morria. E eu comprado aqui no 11,5, não tinha muito o que eu fazer, né? Não adianta proteger a operação aí, sendo que a operação andou 2 pontos, 2,5 pontos a favor, né? Não faz sentido. Parcial também não, né? Por mais que o mercado estivesse curto e estivesse pedindo uma parcial curta, eu tenho que soltar uma parcial para pelo menos tirar o meu preço médio aí de dentro dessa briga, né? E não ia adiantar muita coisa. Então, posiciono ali o meu stop, ele vem, me estopa nessa operação, né? Continua travado aqui, né? Continua travado aí nesses pontos aí, desse ponto de acumulação. Isso aqui era mínima mensal também, tá, turma? Então, assim, realmente era um ponto onde o comprador, a tendência era que o comprador defendesse esse ponto, tá? Justamente por ser aí a mínima mensal. Eu fico aguardando porque para mim o cenário era o seguinte: o comprador defende. Opa, como é que eu faço para diminuir? Aí, consegui, beleza. O comprador, ele defendia passivo aqui, mas chegava aqui no 14, antes do 14, no 13, no 12 aqui, ele simplesmente perdia força e o vendedor com pouquíssimos contratos conseguia trazer o dólar para baixo. Eu falo, cara, eu já tomei um stop ali, né, de 2,5 pontos, então eu vou esperar uma clareza maior aí para mim entrar nessa operação. Fico pensando até numa possibilidade de venda também aqui nessa região, tá? Para daqui a pouco pegar o rompimento aí dessa mínima mensal, tá? Mas eu acabo não conseguindo fazer essa operação de venda, tá? Quando me deu vontade de vender aqui, eu pensei um pouquinho demais e perdi o timing da entrada, tá? Mas por um lado foi até bom, porque depois eu tive a oportunidade de pegar o movimento de compra, né? O dólar vem, os vendedores forçam as mínimas, né? Forçam o rompimento das mínimas, mais uma vez faz um falso rompimento, começa a ter absorção passiva aqui, e eu opto por fazer uma comprinha aqui na região do 408,5, aqui 409, tá? Eu entro comprado aqui, tá? Tomo um calor ainda nessa operação, porque o vendedor ainda, quando queria, ele vinha e deslocava preço, tá? Mas eu tava vendo um comprador que continuava absorvendo, continuava segurando o mercado e vindo ao mercado aqui também. Eu falei, bom, quer saber? Eu vou para compra aqui, vou posicionar o meu stop na perda da mínima, né? Na perda do 5, na verdade, aqui, tá? Perdendo 5 aqui, que era o ponto, tá? Então eu entrei aqui no 9 para estopar na perda do 5. 4 pontos aí, 4,5 pontos de stop. E fiquei aguentando, tive que aguentar aí um calor, né? O dólar veio, testou a região aqui do 406,5, não perdeu, e aí sim entra um forte fluxo de compra aí, e eu
faço a condução desse trade, solto uma parcial aqui no 412,5, tá? Justamente porque o mercado estava curto, né? Eu sabia aí que a amplitude do mercado era essa daqui, ó, tá? Tava travado. Então eu tenho que pensar em comprar, né? E não vem de hoje, né? O mercado ele tá curto há vários e vários dias, né? Passou o mês inteiro aí numa amplitude muito baixa, né? Então isso acaba exigindo aí, né, que a gente solte parciais, ou senão corre muito risco de sair aí na proteção, né? Então ou eu protegia essa operação ou eu soltava parcial. Então eu opto por soltar uma parcial, jogo meu preço médio aqui para trás das mínimas e vou conduzindo essa operação, tá? A partir do ganho dessa região aqui do 14,15, o comprador ficou bem mais claro, né? Começou a entrar stop de vendedores também e o movimento acelerou, como já é o esperado, né? Saída de acumulação, a tendência é que entre um volume, né, a favor do movimento, tá? Ele vem, força o rompimento aqui da máxima, começa a ter uma absorção e eu opto por sair da minha operação aqui, tá? Com 5 pontos. Eu ainda apago um pouquinho para ver, tá? Protejo esse trade aqui na região do 15, 15,5 aqui, né? E ele vem, me tira da operação e depois acelera o movimento. Eu poderia optar também por pagar um pouco mais para ver, né? Fazer a proteção atrás da VWAP, né? E deixar o mercado trabalhar. Poderia. Mas como eu já tinha tomado um stopzinho aqui no começo do dia, né? Eu falei, cara, eu vou fechar, vou garantir pelo menos sair positivo ali um pouquinho para frente, né? Mesmo que eu perca o movimento, até porque esse mercado ele anda muito lateral, né? A gente vê aí que o mercado entra numas lateralizações assim e fica às vezes, cara, 3, 4 horas dentro de uma lateralização, né? Não é uma ou duas vezes que isso aconteceu esse mês. Então eu falei, cara, eu vou aceitar o que o mercado tá me dando aqui, vou pôr no bolso e amanhã tem mais. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois ele andou, né? Depois esse trade acelerou, veio testar essa região aqui de resistência que eu já não estava mais na frente da tela. Tá, pessoal? Mas esse foi o dia de hoje, tá? Um dia curto, mercado chato, né? Mercadinho muito curto, assim, eu não gosto muito, né? Prefiro um mercado com mais volatilidade, mas deu para fazer alguma coisinha aí, tá? Muita gente lá na sala pegou esse trade aqui, de novo eu com essa seta aqui, pegou esse trade aqui, ó, turma. Pegou esse trade aqui que eu fiz e conduziu de mão cheia, não soltou parcial aqui, fez só a proteção e acabou pegando esse movimento cheio, tá? E aí, obviamente, fizeram um pouco mais de ponto do que eu, tá? E foi, cara, de qualquer maneira, qualquer tomada de decisão ali não estava errada, tá? Eu soltei a parcial justamente porque eu estava um pouquinho negativo, já queria me defender, né? E foi uma boa decisão também. Certo, turma? Esse foi o estudo do dia para vocês. Deixa teu like aí, deixa o comentário nesse vídeo, tá? É muito importante aí os comentários de vocês, certo? E amanhã, sexta-feira, Dia Mundial do Game, estarei de volta aqui para fazer a análise do dia com vocês, beleza? Um abraço, tamo junto e até amanhã. Falou!